Oi, gente, meu nome é Lívia, eu faço parte aqui do grupo já há uns 3 anos, tenho a Cecília, de 2 anos e meio, e quando eu tava com 30 semanas mais ou menos, eu descobri que eu tinha diabetes gestacional. Então, assim, eu sou bióloga, tá? Eu sou especialista em análises clínicas, sou professora da rede municipal, e e tive, assim, uma sorte incrível de ter uma equipe multidisciplinar, assim, e um especialista em diabetes gestacional mesmo, chamado Adriano Lacerda, aqui do Rio de Janeiro, para me acompanhar. E ele explicou de uma forma muito fácil de entender, e eu queria tentar, de repente, passar isso para vocês, esse conhecimento. Eu vejo que a moderadora do grupo é incrível, ela saca muito, mas às vezes só lendo fica um pouco difícil. Talvez a gente conversando, né, falando aqui, vocês assistindo o vídeo, fique um pouco mais fácil. O que é a diabetes gestacional? É um aumento, né, de glicose circulando no seu sangue, que acaba passando pela placenta, né, e muitas vezes gerando um aumento de peso no bebê, um certo risco, gerando também aumento no líquido amniótico, enfim. E por que ela acontece? A gente às vezes acha que é muito alimentação, ou porque a pessoa tem um sobrepeso absurdo, mas não é bem assim. Várias grávidas com um peso maravilhoso, tipo dentro do IMC normal, possuem diabetes gestacional. O que acontece é o seguinte: quem produz o hormônio, né, que controla a glicose, né, o açúcar no nosso sangue, é o nosso pâncreas. E aí ele produz uma quantidade X de insulina normalmente, e ele regula, né, a taxa de glicose no seu sangue. E quando a pessoa está grávida, né, a placenta, ela começa a produzir um hormônio contra-insulínico. Ou seja, esse hormônio, ele vai contra a insulina ele se liga, né, à insulina que o seu pâncreas produz. E aí, aquela quantidade de insulina que o pâncreas produzia anteriormente, ela acaba não sendo suficiente para balancear o seu corpo com a glicose que você ingere. Porque ele se ligando ao hormônio contra-insulínico que é produzido pela sua placenta, ele acaba ficando insuficiente e aí aumentando a quantidade de açúcar circulando no seu sangue. Então, por que algumas grávidas não têm diabetes gestacional? Tipo, a maioria. Porque o pâncreas dela conseguiu dar conta, né, de produzir ainda mais insulina do que ele já produzia anteriormente quando ela não estava grávida. Ou seja, ele viu, assim, ela ficou grávida, né, a placenta tá lá, começa a produzir hormônio contra-insulínico, ele falou, opa, tem um hormônio aqui que tá atrapalhando com que eu pegue a glicose e metabolize a glicose. Então eu tenho que fazer mais ainda, liberar ainda mais insulina para poder dar conta dos hormônios que a minha placenta produz e da glicose que essa gestante ingere, e aí fazer com que as taxas dela continuem normais e saudáveis. Só que tem pâncreas que não dá conta. O meu não deu, e se você provavelmente está aqui, o seu também não deu. E aí a coisa fica um pouco complicada. Quando é uma pequena discrepância, uma pequena alteração, né, não são coisas absurdas, você diminuir a ingestão de carboidratos, né, de açúcares, ajuda muito, dá conta. E aumentar a atividade física, dá conta. Porque você aumenta o teu gasto, né, energético, você queima a glicose no exercício, e aí o teu pâncreas não fica sobrecarregado e ele consegue dar conta ali do pouco da glicose que tem ali no teu sangue, não deixando ela ir em grande quantidade pro bebê que tá dentro da placenta. E o que acontece? Só que assim, como foi o meu caso? Tem vezes que o pâncreas não dá conta. Por mais que eu fizesse exercício e eu fiz caminhada, hidroginástica, e que eu ficasse comendo só proteína, não rolou, né? As minhas taxas continuaram altas, principalmente a taxa de jejum, que é o que eu vejo aqui, que é o problema de muita gente. Realmente, a taxa do jejum é a taxa mais difícil de ser controlada. E eu comecei com o uso de insulina,
tá? Eu vejo que tem muita gente que usa metformina. Eu não sou médica, eu não tô aqui pra julgar se é certo ou que é errado, mas assim, o que me foi explicado na época foi que o uso de insulina, como é um hormônio que já é produzido normalmente pelo pâncreas, e existem muitos estudos científicos publicados já da insulina na gravidez, do uso da insulina na gravidez, ele é mais seguro do que a metformina. Não que a metformina não dê conta, mas tem menos publicações, né, estudando efeitos, enfim, da metformina, do uso da metformina na gravidez, porque a metformina é um remédio usado para diabetes normal, né, sem ser gestacional, enfim. E aí seria, o que me foi passado foi que seria mais seguro, mas a metformina também, bom, funciona. Eu vejo vários casos aqui das pessoas que usaram e controlou bem. Então, assim, por mais que algumas pessoas às vezes falem, ah, nossa, faz exercício, deu tudo certo, faz exercício, controla a alimentação e tal, às vezes não vai dar. E outra coisa, que é uma observação bem válida, quanto mais semanas a tua placenta tem, né, ou seja, quanto mais no finalzinho da tua gravidez você tá, mais difícil é fazer esse controle, porque ela produz ainda mais hormônios contra-insulínicos, né? Conforme ela vai envelhecendo, né, chegando perto de 40 semanas, ela aumenta a produção de hormônio contra-insulínico. Então, às vezes, a gestante que começou e conseguiu regular, né, descobriu a diabetes gestacional, conseguiu regular com atividade física e com alimentação, às vezes continua com o mesmo nível de atividade física e com a mesma alimentação, só que quando vai chegando no final não dá mais conta, entendeu? E aí tem que entrar com uma medicação, né? Então, assim, eu fiz esse vídeo para tentar esclarecer, mostrar o que é, porque muita gente não entende. Eu vejo que tem muita discrepância, né, no que os médicos dizem às vezes em relação a valores, em relação à medição. As minhas medições, por exemplo, eram em jejum, antes do almoço e antes do jantar, e 1 hora depois do café, 1 hora depois do almoço, 1 hora depois do jantar. E o meu limite, o meu médico era bem rígido. 1 hora depois era 135, em jejum era 95. E acho que antes das refeições também tinha que estar em torno, acho que de no máximo 105, 110, eu não lembro muito. Mas isso aí o teu médico vai analisar o teu caso e vai estipular melhor. Eu sei que no final das contas fiz tanto exercício, fiz tanto controle de alimentação e usei insulina, que Cecília, no final das contas, nasceu até com baixo peso. Nasceu com 2,7 kg, mas nasceu bem, não teve hipoglicemia, né? Que é um risco, às vezes as pessoas perguntam, qual é o risco? O risco, por que isso é arriscado para o bebê? Vamos colocar, detalhar isso. O que acontece? Como passa muito açúcar do teu sangue, que está na tua corrente sanguínea, para dentro da tua placenta, o teu bebezinho que está sendo formado ali, o pâncreasinho dele, aquele mini pâncreasinho, ele começa a ver que, opa, tem muito açúcar aqui. Então, o pâncreas do bebê, ele também começa a responder com uma alta quantidade de insulina. Então, assim, tá entrando muita glicose pela placenta e o bebê, ele engorda, é óbvio, ele absorve um pouco daquela glicose e um pouco também ele fala, opa, peraí, o pâncreasinho dele começa a trabalhar mais do que deveria trabalhar para dar conta daquela glicose que tá ali a mais, né? E aí, quando o bebê nasce, aquela chuva de glicose, aquela quantidade exacerbada de glicose que estava indo pro bebê, ela para de ir, porque aí, teoricamente, o bebê, né, vai estar mamando leite materno. E o leite materno, ele tem altamente de fácil digestão, ele não tem um índice altíssimo de glicose, é bem rapidamente metabolizado. Então, assim, só que o pâncreas do bebê, ele ainda não sabe que o bebê não tá mais aqui dentro, que ele não vai receber aquela glicose toda, que agora é só, tipo, leitinho materno, né? Ele vai se ajustando aos poucos. Então, o que às vezes acontece da hipoglicemia no recém-nascido é isso. Ele saiu dali, o pâncreas dele tá acostumado a lidar com muita glicose, então produz muita insulina,
E aí, essa insulina que ele tá produzindo em quantidade maior, né? Porque no ambiente que ele tava tinha muita, ele pega toda a glicose praticamente do bebê e o bebê fica com as taxas de glicose lá embaixo. Aí fica com hipoglicemia que pode vir dar algum problema. Então é por isso que depois que nasce, eles ficam fazendo aquelas medições, controlando as taxas do bebê para ver se né, tá tudo ok. Geralmente quando tá bem regulado, né, quando a diabetes gestacional tá regulada, não existem episódios de hipoglicemia, porque aí tá passando só a quantidade certa de glicose que tem que passar mesmo pela placenta. Mas quando tá desregulado, pode acontecer. E é por isso que eles pedem que seja um parto hospitalar, né? Seja induzido, seja por cesárea, enfim. E eles às vezes até antecipam, né, um pouco o parto, porque é aquilo que eu falei. Por que que às vezes eles não querem deixar uma gestante que tá desregulada chegar até as 40 semanas? Porque quanto mais ela avança, mais a placenta envelhece. E quanto mais a placenta envelhece, mais hormônio contra-insulínico ela libera. E daí mais difícil fica você controlar isso. E aí você tem episódios de hipoglicemia, hiper, e fica aquela coisa. E essa variação, né, tanto para muito quanto para pouco, acaba fazendo muito mal. Ai, travou aqui meu celular, mas acho que dá pra concluir o vídeo. Então é isso. Eu vejo que as moderadoras são incríveis, elas sacam muito. Esse grupo me ajudou muito, me fortaleceu muito, porque é horrível, né? Na época mais importante da tua vida, que tu quer ser mimada, que você quer ter seus desejos atendidos. Enfim, você tem que se privar e é muito difícil mesmo. Nossa, eu chorava direto, tive várias complicações. Participei até de um programa da GNT chamado Diário de Maternidade, contando esse relato de diabetes. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida que eu possa ajudar, podem escrever aqui, que eu vou tentar ajudar. Sintam-se abraçadas, vai dar tudo certo. Não deem aquelas escapadinhas. Eu sei que é difícil, a gente é humano, é muito difícil. Mas quando você tá aquela escapada, principalmente quando você não tá medicado, tá? Você não usa insulina, não usa metformina, não usa nada, fica um pico, né, hiperglicêmico, e isso é muito ruim. Então, tentem segurar, tá? E boa sorte, vai estar tudo certo na gestação de vocês. Beijo!